Talvez você já me conheça, mas para você que não me conhece, meu nome é Lucas Miquiniotti, sou advogado especializado em assessoramento na área de licitações públicas. Para você que já é licitante ou que tem o desejo de ser um licitante ou um operador de processos licitatórios, no vídeo de hoje nós vamos falar de alguns assuntos que são indispensáveis e importantes. Quais sejam? Que não é apenas técnica o elemento essencial para que se tenha sucesso na condução dos processos licitatórios, mas também que a estratégia, tática, são outros componentes essenciais para que você vença os processos licitatórios com segurança ou você que está conduzindo um certame possa ter tranquilidade no resultado e no contrato que você almeja. Então você vai entender hoje de uma forma pormenorizada quais são os elementos essenciais para que isso efetivamente aconteça, analisando comigo um caso concreto que aconteceu recentemente em um processo ao qual fui contratado. Um cliente antigo que já tive a oportunidade de fazer vários trabalhos em assessorar a sua empresa, que é especializada na distribuição de água, recentemente me procurou para que eu pudesse analisar um caso concreto para que eles efetivamente conseguissem ter sucesso em um processo licitatório. Nesse caso que nós vamos analisar hoje, é um cliente que não fornece exclusivamente para a pública, na verdade a sua grande atuação é no mercado privado, mas por já ter alguma experiência com a área pública e se deparado com um processo, um volume interessante a ser fornecido, me procurou expondo que recentemente, com esse mesmo órgão, ele havia já participado de um processo, o qual, apesar de ele ter sido vencedor na fase de preço, acabou sendo inabilitado. E nós vamos analisar o que levou a essa inabilitação. No primeiro processo, no primeiro certame, foi inabilitado pela falta de apresentação de critérios técnicos de qualificação, mais conhecido como atestado de capacidade técnica, ou seja, algo simples o tirou do jogo, né? Um contrato aí que soma a monta de mais de R$500 mil, acabou perdendo essa oportunidade, mas por uma sorte do destino, os outros concorrentes que estavam com valores maiores, que perderam nessa fase de preço, também foram inabilitados na sequência. Qual que foi o resultado? A licitação foi fracassada. E aí o órgão teve a necessidade de soltar um novo processo licitatório para que pudesse ter efetivamente a contratação desse produto, desse fornecimento de água. E aí no transcorrer desse novo processo licitatório, eu pude perceber, né, que esse meu cliente ficou na dúvida: participo ou não participo? Vai valer a pena passar por uma nova frustração de repente ganhar e não levar? E aí, diante desse cenário, me procurou para verificar quais as possibilidades, né, de que forma nós poderíamos estar ajudando para que eles efetivamente vencessem o processo com uma margem saudável e conquistar esse faturamento que é tão importante para a empresa. O que aconteceu nesse caso? Né? Eu fui procurado já com um certame em curso, né? O prazo já estava se esvaindo e é algo que você que é licitante ou você que tem o desejo de participar de processos licitatórios, algo que é indispensável: se organizar e respeitar os prazos. Os prazos são fatais e podem mudar a regra do jogo para você, na conquista ou no fracasso do contrato. Podem definir se você, que é prestador de serviço, vai ter uma execução contratual tranquila ou traumática, por alguns elementos muito simples. Nós vamos verificar que todo esse regramento, todo esse ordenamento jurídico que traz as regras do jogo para a participação no processo licitatório, se não forem observadas, podem, para você, ser o motivo do sucesso ou do fracasso.
Eu pude perceber que uma certa angústia dessa empresa, né, que me procurou, se seria viável essa participação ou não. Se eles tinham toda a documentação necessária e obrigatória para essa participação ou não. E aí, nessa primeira triagem que ocorreu do processo, eu pude verificar que ainda caberia o saneamento aí de algumas dúvidas que continham no edital. Só que para isso nós precisaríamos do quê? De tempo. Isso deveria ter ocorrido um pouco antes, para que a gente pudesse manejar um questionamento, esclarecer algumas dúvidas, a fim de se esvaziar problemas futuros. Muito bem. Feita a análise dessa documentação inicial, eu pude perceber que algumas peças contábeis em relação a balanço, né, dos exercícios anteriores estavam faltantes e fiz a solicitação para representante da empresa que providenciasse junto ao seu escritório de contabilidade, que o fez. E mesmo assim, nós decidimos aí juntamente com o pessoal da empresa pela participação. No dia da licitação, da sessão que estava agendada, o escritório, minutos antes, disponibilizou esse balanço. Ou seja, qual é o resultado? Nós tivemos a alegria de efetivamente ter o documento necessário para a participação, mas não tivemos o prazo necessário para poder analisar e ver se todos os detalhes que continham naquele balanço atendiam às exigências do edital. Realizada, né, aberto a sessão pública, né, e a etapa de lance. Para você que não sabe, nos pregões eletrônicos em que é definido a fase de lance, via de regra, sempre tem um tempo limite para que todos os licitantes façam aí os seus lances. Normalmente cerca de 10 minutos, e nesse caso era de 10 minutos. Quando se ocorriam lances nos últimos 2 minutos, se abria uma prorrogação automática de mais 2 minutos para novos lances, para todos que estivessem interessados. Isso pode gerar, via de regra, uma certa euforia, nervosismo por todos que estão participantes, todos que estão participando da sessão. De olho no relógio, de olho no preço do concorrente, de olho na planilha para verificar até onde é o valor mínimo que pode se chegar. Então essa disputa se assemelha muito você que é esportista no momento que você está participando de um campeonato, independente da modalidade que seja. Aquele frio na barriga, essa adrenalina que corre em todos que estão operando, ela tem que ser dosada, porque ela vai te levar ao sucesso ou ao insucesso nessa disputa. Na licitação anterior, eles tinham vencido pelo valor de 12,50 a unidade, que já era um valor aceitável, né? Respeitando aí a margem de lucratividade da empresa e toda a operação de distribuição que é complexa. Iniciada na nova licitação, né, que nós pudemos estar assessorando e acompanhando, eu pude verificar que essa adrenalina, esse frio na barriga da representante que eu estava acompanhando, que é natural, que é comum a todos, por vezes pode levar ao insucesso, e nós vamos conversar um pouquinho mais adiante por quê, ou até mesmo esmagar as margens dos licitantes. Eu fui aconselhando ela, né? Dá o lance, espera, aguarda, olho no relógio, vamos ver que tempo que tá, analisar o cenário da disputa, como que tá, né? Os concorrentes, em que valores que estão chegando, quantos estão participando, quantos estão naquele momento dando lance. Toda essa dinâmica é preciso atenção, acuidade, tranquilidade e decisões rápidas. Só que todas essas decisões, elas sempre têm que ser calcadas o quê? Com segurança dos passos que você está dando. Para você que joga xadrez, você sabe o quão importante é determinadas movimentações de peça. Qual é o momento adequado para você movimentar uma peça? Para você que pratica um tiro esportivo, você sabe qual é o momento em que você tem que apertar o gatilho de acordo sincronizado com a sua respiração. E aqui não é diferente. Aqui tem um momento correto para você dar o lance.
Você tem que analisar todo o cenário, como é que está se comportando os seus concorrentes. E aí, para nossa alegria, analisando essa disputa, dando os momentos, aproveitando os melhores momentos para dar o lance, se venceu pelo um valor maior do que tinha se vencido na última licitação, quase entre 16% e 20% aproximadamente. Ou seja, um momento de euforia, de alegria e prestes aí a entender que nós estávamos com toda a documentação ok, que seríamos habilitados, que efetivamente seríamos contratados. Mas não foi bem assim que aconteceu. Apresentada a documentação, a comissão de licitação, no caso o condutor do processo, ele identificou que alguns critérios econômicos não estavam sendo atendidos. Por quê? Porque na qualificação econômica ali se exigia ou 10% do valor ofertado mínimo de capital social, índices financeiros que demonstrassem a sua capacidade financeira, ou seja, era exigido por parte do órgão que estava sendo licitado, promovendo o processo, que a empresa vencedora demonstrasse uma capacidade financeira adequada para aquele contrato, em razão do seu vulto de contratação. E essa empresa, apesar de ser uma empresa ligada a um grupo econômico grande e forte, mas ela, naquele balanço de 2023 e 2022, não atendia objetivamente os critérios estabelecidos no edital. E aí, qual foi a consequência disso? A empresa foi inabilitada. Lembra que eu falei há pouco sobre o tempo necessário para analisar a documentação? Um pouco antes ainda, o que eu falei sobre a possibilidade de se apresentar um questionamento para se esvaziar dúvidas. Pasmem, essa empresa, o mesmo CNPJ, ela era fornecedora há mais de um ano deste mesmo órgão, que foi contratado por uma dispensa. Ou seja, o órgão tinha plena ciência da capacidade de atendimento da empresa. Mas a regra da licitação é clara. O edital tem que ser atendido na íntegra. Não se pode, no meio do jogo, querer se alterar a regra. Claro, manifestamos a nosso interesse aí em recorrer para tentar esvaziar esses questionamentos ou essa dúvida sobre a capacidade da empresa. Mais uma vez, todas as outras concorrentes também foram inabilitadas. O que eu quero trazer para vocês quanto ao caso que eu estou comentando, compartilhando com vocês aqui no dia de hoje? Algumas coisas que são imprescindíveis. É indispensável ter um conhecimento mínimo sobre as leis que circulam aí o processo licitatório? Sim. Você precisa ser um professor, um analista, um advogado que domina toda a legislação? Não. Algumas coisas, como eu disse lá no início do vídeo, são uns pilares essenciais para que você tenha sucesso e tranquilidade nos processos licitatórios. Técnica é muito importante. É indispensável você ter um conhecimento técnico sobre a operação do processo licitatório, não é? Porque, como eu bem disse, né, e você sabe, a análise do edital ela é indispensável, ela é a regra matriz aí do processo de contratação. Mas não é só isso. Você tem que ter um domínio também, ou pelo menos saber de onde se socorrer, de onde buscar informações. Será que o órgão que está trazendo todas essas exigências, ele está correto naquilo que está exigindo? Pode ter equívocos, como no caso concreto teve. Não se demandava uma qualificação econômica tão robusta ou tão exigente a ponto de, em 2 processos licitatórios, todos os concorrentes não conseguirem atender. Será que está todo mundo errado nisso? Ou será que o edital deveria ter sido adequado de uma forma a possibilitar a participação? Será que todas essas empresas que participaram nos 2 processos licitatórios realmente não tinham condições de atender? Ou não tinham a qualificação técnica e jurídica para atender esses processos, esse contrato?
Lembra que eu comentei com vocês? Essa mesma empresa, minha cliente, ela forneceu por mais de um ano a água para esse órgão, de forma tranquila, entregou o produto como foi determinado. Então, tem momento adequado para se fazer esse questionamento. Tem momento e o instrumento correto para questionar a exigência que está sendo feita. Não deixem de perder oportunidades por falta de uma análise mais criteriosa. Técnica é importante, tático e estratégico. Comentei com vocês também de que no segundo processo licitatório, essa empresa obteve o menor valor, né, ganhou a fase de lances por quase 20, por um valor quase 20% a mais do primeiro. O que teve de diferente? E eu vou trazer uma outra informação para vocês. Todas as empresas que participaram no segundo processo eram as mesmas que participaram no primeiro. O que aconteceu? Por que esse valor se fechou por um valor maior? Eu garanto para vocês que não foi por uma questão de saber quem estava participando ou não, porque foi um pregão eletrônico e não é divulgado os concorrentes até que se feche a fase de preços. É por uma questão muito simples. Todas as pessoas que estão operando o processo, que estão ali na fase de lance, já comentei aqui também, existe um nervosismo, existe uma ansiedade, existe uma preocupação de ganhar, não ganhar, ou de chegar num valor que pode gerar algum prejuízo. Não é verdade? Você que já participou de um processo, você sabe o tamanho da tensão que ocorre durante essa fase. E agora, nos pregões eletrônicos, isso é de uma forma mais acentuada. Você não tem muito tempo para ficar pensando. Se você está perto do seu valor limite e você tem que consultar, você que é um consultor, você tem que ligar para o seu cliente, você que está operando, você precisa perguntar para o seu gerente, para o seu diretor, se dá para melhorar o preço. Você que é o próprio empresário, você tem que fazer cálculos, né, para ver se você pode dar um desconto maior, sim ou não. E o relógio, ele não para. Ele não tem uma pausa para parar, né? Então, esses detalhes do momento de se dar o lance, de chegar mais perto, de estar finalizando o tempo, dar o lance para forçar o concorrente a correr contra o tempo, você tem que utilizar o tempo ao seu favor, não para te pressionar. O tempo, nesse caso, deve ser o seu amigo, não o seu inimigo. Que seja inimigo dos concorrentes. Não é verdade? Então é isso. É como utilizar o tempo ao seu favor. Foram essas as situações, foi esse o detalhe que possibilitou que a empresa fechasse por um valor quase 20% maior do primeiro. Coisa de semanas, menos de um mês após da primeira participação. E aonde que eu quero chegar com essas informações? O que eu quero compartilhar nesse vídeo com vocês? Todas as pessoas que operam diariamente processos licitatórios ou que têm uma experiência no assunto, é aquele famoso pulo do gato, né? Que em todo segmento as pessoas acabam não abrindo. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Qual é o pulo do gato em determinadas situações para que você tenha contratações mais assertivas, para que você tenha uma taxa de sucesso maior, para que você rompa essa preocupação, você que já participou e teve alguma experiência desagradável, para que você acredite sim que é possível você ter sucesso em contratações públicas. Ou para você que nunca participou e que tem o desejo de repente de fornecer para a área pública, para que você crie essa coragem e efetivamente vá para o combate. Porque o governo é o maior comprador do país. São centenas de bilhões de reais que são disponibilizados nos orçamentos para as contratações. E esse dinheiro que está na mesa, uma fatia pode ser sua também. Uma fatia pode ser da sua empresa, você que vende produtos, você que fornece serviços. Não deixe de fora essa oportunidade para alavancar os seus negócios.
Então você que já participou de algum processo licitatório, que teve alguma situação de sucesso ou de insucesso para a sua empresa, escreve aqui nos comentários, compartilha com a gente, porque a gente pode gerar uma grande comunidade. Isso que é a sua dúvida, a sua história pode, de alguma forma, colaborar com alguma outra empresa. É a troca de informações que vai levar todos nós ao sucesso. Para você que assistiu até o final, o meu agradecimento. Então, se fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha com quem você conhece que também possa fazer sentido esse conteúdo e até a próxima.